Aqui nós vamos falar um pouquinho da estrutura principal, né, do steel frame. Então, para nós, no nosso meio, nós chamamos de painel exatamente um fragmento de uma parede. Então, se nós temos ali uma parede, uma edificação que tenha um comprimento 10 por 3, fragmentamos essa parede em 2,40 por 3, por exemplo, a estrutura dessa parede para nós é um painel, que é um painel estrutural, onde se tem ali, baseia todo o início dos estudos estruturais para o steel frame. E esses painéis, geralmente, eles são divididos em guia, temos a guia superior e guia inferior, e os montantes, que são os elementos verticais. A guia superior e inferior, ela é composta por um perfil U, sem enrijecimento, dentro dos padrões que já falamos, os padrões de steel frame, pode ser 90, 140 ou 200, enquanto o montante é um perfil U enrijecido, que ele é levemente menor que a guia dentro do seu padrão, exatamente pelo fato de um poder encaixar no outro. E com esses dois elementos, nós conseguimos montar todas as estruturas, todas as treliças, tesouras necessárias para a obra. Lembrando que a distância entre montantes, a distância entre esses pilares, que a gente pode chamar assim, né, entre os montantes do painel, eles normalmente são equidistantes, possuem uma distância sempre igual dentro do projeto. Quem define a distância de 400, de 600, de 300, de 200, quem vai definir isso é exatamente o projeto estrutural elaborado por um engenheiro especialista no sistema construtivo. Então, eu já cheguei a fazer projeto com essa distância entre montantes a cada 200 milímetros para atender uma necessidade pontual de carregamento. E também temos obras com 2 pavimentos com montantes a cada 600 milímetros. Então, tudo dependerá das cargas, dos vãos e da necessidade estrutural para aquele projeto. Uma outra característica fundamental do steel frame é que quem suporta as cargas são esses montantes, são esses pilares equidistantes, né? Se são eles quem suportam as cargas, então nós precisamos lembrar sempre de apoiar montante em cima de montante. Então, nessa imagem, vocês percebem que os montantes da carga vertical do pavimento superior, eles estão descarregando o seu peso na estrutura da laje, nesses montantes que são da laje, que estão na posição horizontal. E, por sua vez, transmite esse carregamento, essa carga que vem lá do pavimento superior, para os montantes do painel do pavimento térreo e, por consequência, para a fundação. Então, há uma necessidade de que esses montantes do pavimento superior sejam alinhados com os montantes da laje, que estejam alinhados com os montantes do pavimento térreo. Então, quando você olha uma obra em steel frame, uma das características dela é que você tenha todos os montantes alinhados, que você consiga de qualquer ponto dela você olhar e verificar exatamente o alinhamento, transmitindo as cargas do pavimento superior para o pavimento inferior de uma forma alinhada, tentando reduzir as excentricidades o máximo possível. Isso é uma característica de montagem. Nossos projetos estruturais, nós já temos alguns comandos dentro de software que faz que exatamente isso ocorra sempre. Independente de onde a parede esteja, ela estará alinhada com as outras paredes da obra. Então, isso faz com que você tenha uma sincronia, você tenha uma organização dimensional na obra, fazendo com que todos os carregamentos sejam sempre transmitidos para o montante. Eu acabo, de certa forma, simplificando, até simplificando muito. Eu costumo comentar que as guias, aquela guia inferior superior, ela não teria função estrutural, tá? Veja bem, não teria função estrutural para as cargas normais, que são exatamente onde estão essas setas. Na verdade, a guia tem a função estrutural, mas para facilitar é como assim, não apoie laje, não apoie parede em cima da guia, que ela não foi pensada para suportar essas cargas. Tem que estar sempre alinhada com os montantes das paredes, tá? Então, é uma característica fundamental do sistema. E quando nós temos uma abertura de porta, uma abertura de janela, há uma necessidade de fazer uma estrutura chamada verga, que eu vou detalhar para vocês daqui a pouquinho. E aí fazemos essa verga e transmitimos essa carga que vem, a carga estava vindo do pavimento superior, ela passa pela laje, a hora que ela chega na verga, a verga transmite essa carga para as laterais da abertura, que pode ser uma porta, uma janela, uma esquadria qualquer, transmite essas cargas para as laterais, que são as ombreiras,
que são os montantes que recebem essas cargas a mais, acaba concentrando um pouco dessas cargas neles, e a gente dimensiona, a gente verifica a quantidade de montante necessária e a tipologia da verga a ser empregada em função da carga e do tamanho da abertura que o engenheiro estruturista dimensiona e verifica em seus cálculos. Outra questão fundamental para o sistema é a questão do contraventamento. Então nós falamos sempre de trazer as cargas, como se fosse montar uma torre de dominó, né? Você tem todas as cargas verticais, trazendo elas alinhadas, mas nós temos alguns carregamentos provenientes de vento, por exemplo. E nós precisamos, então, ter alguns elementos em diagonal, que são os braces, que eles fazem o travamento e fazem que a construção suporte as cargas provenientes de vento. Então, isso é resolvido naturalmente dentro de um projeto estrutural. Isso, normalmente, se faz, vou mostrar para vocês, um projetinho nosso, tá? Tem uma prancha nossa. Então, nessa prancha aqui, ela é de um caso real, um projeto que nós fizemos. E aqui vocês conseguem, então, perceber na vertical os pilares, os montantes, tá? A partir de agora a gente sempre fala montante, estão na vertical. O T1, que são as duas guias superior e inferior. E temos essas diagonais, percebam bem essas diagonais, que elas têm exatamente a função de travar que o painel, que a parede, que essa casa não tenha um movimento lateral, igual está especificando nessa imagem que eu mostro para vocês agora, em que você aplica uma carga lateral à edificação e ela desliza lateralmente. Então, exatamente essas diagonais que faz com que trave, que evite que esse deslizamento da edificação ocorra. Então, são essas diagonais dos painéis que fazem o contraventamento da edificação. Normalmente, nós posicionamos esses contraventamentos sempre nas faces das paredes e eles normalmente suportam as cargas axial do outro elemento, da outra parede. Então, eles servem exatamente para travar. Quem vai determinar qual o melhor elemento de contraventamento, que barra que é, aonde nós teremos essa barra e como ela trabalhará, é exatamente o engenheiro de estrutura, o projetista, né, o calculista, que ao desenvolver o projeto estrutural, ele vai determinar e ele vai ensaiar dentro dos seus softwares qual que é a melhor solução do contraventamento local e global para a obra. Mostro para vocês aqui uma imagem real de uma obra nossa. Vocês conseguem ver ali no fundo o contraventamento de uma parede, a posição desse contraventamento. Aqui na lateral vocês percebem outro contraventamento, então nós temos diversos contraventamentos acontecendo na mesma obra em pontos diferentes, que eles estão suportando todas as cargas de vento, muitas vezes não só de vento. Tá? Nós temos também cargas aí de movimentação, que ela acaba gerando uma dinâmica na edificação e são travadas e são resistidas por esses contraventamentos. Vale lembrar que todas essas cargas, né, quando vai para o contraventamento, normalmente no projeto a gente especifica fazer uma ancoragem um pouco mais rígida junto à fundação, porque exatamente a função do contraventamento é transmitir para a fundação os esforços de movimentação, os esforços de vento que podem acontecer na edificação